Amber é um sistema de alerta de rapto de crianças que teve origem nos Estados Unidos em 1996. Amber é oficialmente um acrônimo para Americans Missing Broadcast Emergency Response, que significa Desaparecimento na América, Transmissão de Resposta de Emergência. E é acrônimo porque foi criado em função do desaparecimento da garotinha Amber Renee Hagerman, de 9 anos de idade, raptada em Arlington, no Texas, Estados Unidos, naquele mesmo ano, em 1996. Nos Estados Unidos, os alertas Amber são distribuídos através de todos os meios de comunicação, como rádio, televisão, SMS, outdoors nas estradas e rodovias, pela internet, enfim, por todos os meios de comunicação disponíveis naquele momento. O alerta Amber consiste em informar o nome e a descrição da criança raptada, uma descrição do raptor, bem como uma descrição do veículo, do carro. Às vezes até a placa do carro tem, quando tem alguma testemunha que viu o caso e conseguiu anotar a placa. E em muitos casos, quando esse alerta acontece, muitas crianças são liberadas, já que o raptor fica com medo de ser localizado, porque ele também acaba recebendo a notificação, né? Então ele fica com medo de ser localizado e preso, e isso já salvou milhares de crianças. Hoje, então, vamos conhecer o caso que inspirou esse alerta. Então vem comigo que eu te conto todos os detalhes. Sejam todos muito bem-vindos. O meu nome é Edilene Neves e você está no canal Quem Se Importa, onde falamos sobre crimes reais todas as quintas-feiras. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para que você sempre seja avisado quando eu postar vídeos novos. Se você curtir o vídeo, peço para que você deixe o seu like, que me ajuda muito na divulgação do canal, e também me sigam nas redes sociais que eu vou deixar no descritivo do vídeo para vocês. Então, vamos para o caso de hoje. Amber Renee Hagerman nasceu no dia 25 de novembro de 1986 em Arlington, Texas, nos Estados Unidos. Amber era filha de Donna e Richard Hagerman, e ela também tinha um irmão, 4 anos mais novo do que ela, chamado Richard, como pai, apelidado de Rick, mas que a Amber gostava de chamá-lo de Bubba. E ele, por sua vez, sempre chamava a irmã de Sissy. Eram apelidos carinhosos. A Amber era uma garota feliz, sorridente, muito bonita e super inteligente, que sempre tirava notas boas na escola e também sempre ganhava prêmios quando tinha algum tipo de competição, por conta ali da sua mente ágil e brilhante. Constantemente, a Amber fazia desenhos e cartinhas amorosas para sua mãe e também para o seu pai, onde ela colava fotos e figurinhas da Pocahontas, que era sua personagem favorita da Disney, e a sua cor preferida era o rosa. Bom, tudo aconteceu no dia 13 de janeiro de 1996, um sábado, poucas semanas após o Natal, quando a Amber e o seu irmão Rick foram visitar os avós, acompanhados da sua mãe, a Donna. Assim que eles chegaram lá, os dois irmãos pegaram suas bicicletas novas, que estavam guardadas ali na casa dos avós, e inclusive eles tinham ganhado essas bicicletas no Natal e tinham deixado lá para andar lá, que lá tinha um bom espaço. E como lá do lado, assim, a poucos metros da casa, tinha um estacionamento abandonado de um supermercado, que ficava bem pertinho mesmo, assim, a poucas quadras ali da casa dos avós, e que era bem conhecido das crianças ali da redondeza, já que o lugar era famoso por reunir crianças da vizinhança. Então eles foram para lá. Era um espaço assim grande, bem agradável, e também tinha alguns obstáculos, umas rampinhas, coisas assim que as crianças gostam para andar de bicicleta mesmo. E também o local era bastante seguro, onde os pais não se preocupavam em largar os filhos lá se divertindo por horas. Era comum ali ter crianças andando de bicicleta. Depois de algum tempo brincando ali, o irmão da Amber, o Rick, se encheu, se cansou mesmo de andar de bicicleta e decidiu voltar para a casa dos avós. Mas a menina não quis parar e acabou ficando ali sozinha mesmo, pedalando por ali. Quando o menino chegou na casa dos avós, sozinho,
A mãe da Amber, a dona, perguntou ao filho onde estava a irmã dele. E assim que soube que ela tinha ficado lá no estacionamento do supermercado sozinha, ela ordenou que o filho voltasse imediatamente para buscá-la, já que a recomendação era sempre para eles brincarem juntos, eles tinham sempre que ficar juntos. Não demorou mais do que 10 minutos para ele ir até a casa dos avós, né? Quando ele chegou, a mãe mandou voltar e voltar ao estacionamento para buscar a irmã. Durou mais ou menos 10 minutos. Mas quando ele chegou de volta lá no supermercado, no estacionamento, não tinha ninguém lá. A Amber não estava. O que tinha ali era somente a sua bicicleta, jogada assim num canto do estacionamento, mas que o menino nem reparou. Ele não viu que a bicicleta estava ali no chão. Mas ele viu que a irmã não estava. Ele olhou para todo lado, viu que não estava e imediatamente ele voltou para a casa dos avós. Embora o menino fosse ainda bem pequeno, ele tinha somente 5 anos, ele ficou desesperado quando não viu a irmã e saiu correndo para avisar a mãe e os avós. Mesmo todos achando que a Amber só tinha ido um pouquinho mais longe que o estacionamento para pedalar, ainda assim, todos saíram à procura da menina em seus carros, cada um para um canto diferente ali pelas redondezas do bairro. O avô da Amber, chamado Jimmy, seguiu para a direção do estacionamento, enquanto os demais se dividiram ali para outros lados, já com a ajuda de alguns vizinhos que já ficaram sensibilizados e se ofereceram para ajudar nas buscas. Quando o avô da Amber chegou perto do estacionamento onde ela estava brincando momentos antes com o irmão, logo na esquina ele já viu uma grande quantidade de policiais que conversavam com o senhor idoso e na hora ele já pensou no pior, né? O avô, o Jimmy, chegou bem perto e logo viu a bicicleta da Amber num canto do lugar ali, jogada no chão, e ouviu o que o idoso contava para os policiais e se desesperou, já dizendo que era o avô da menina, da Amber, da garotinha que eles estavam falando. O senhor de 78 anos, chamado Jim Cavill, dizia aos policiais que tinha visto do seu quintal, do outro lado da rua, o rapto da menina. O idoso contou aos policiais que a garotinha pedalava sozinha para cima e para baixo ali, quando uma picape, um furgão preto ou azul marinho, que ele não podia afirmar com total certeza a cor do carro, se era preto ou se era azul marinho, uma vez que ele não estava assim tão perto, né? Ele estava do outro lado da rua e não conseguia ver com total nitidez. Mas ele disse que essa caminhonete aí entrou no estacionamento com tudo, inclusive assustando a menina, e parou bruscamente bem perto dela. E logo saltou de dentro desse carro o sequestrador da garota. Jim descreveu o sequestrador como sendo um homem alto, assim de 1,80 m mais ou menos, branco ou hispânico, com idade entre 25 e 40 anos de idade. Mas ele disse aos policiais que não era capaz de descrever o rosto do homem, porque a distância da casa dele para esse estacionamento era uma distância razoável, era assim, do outro lado da rua, né? Como ele tinha uma idade avançada, ele não enxergava tão bem assim de longe. Não deu para ele ver muito bem. Ele afirmou que isso era tudo que ele tinha conseguido ver pela distância que ele estava. O senhor disse que o sequestrador agarrou a garotinha pela cintura, tirando ela da bicicleta mesmo, quando ela começou a gritar, a se debater e a chutar o homem na tentativa inútil de se desvencilhar dele. Mas o homem era maior e mais forte, então ela não conseguiu. Ela também pedia ajuda, ela gritava bem alto por socorro. O sequestrador então colocou a garota dentro do furgão de qualquer jeito, assim meio que jogando ela mesmo lá dentro e saiu acelerando com tudo. E isso o vizinho lá, o Jim, conseguiu ver. Jim finalizou suas declarações dizendo que tudo tinha sido muito rápido, que não tinha durado mais do que 2 minutos e que ele achava que o homem tinha sido muito certeiro, muito ágil e que provavelmente já estava observando a menina de algum lugar. Embora ele não tivesse visto o homem antes desse momento em que tudo tinha acontecido. Ele disse que o que ele viu deixou ele em estado de choque e depois que o carro saiu do estacionamento levando a menina e a bicicleta dela ficou ali no chão, que só nesse momento ele se deu conta do que tinha acontecido ali, que ele percebeu que era um rapto, né? Porque pegou ele de surpresa, então ele ficou em choque. E quando ele se tocou disso, ele resolveu ligar para a polícia para contar o que tinha presenciado. Pouco tempo depois disso, já tinham em torno de 50 profissionais, entre agentes federais e policiais espalhados ali pela cidade, procurando pela caminhonete que batia ali com as descrições fornecidas pelo Jim, com um motorista parecido, mais nada. Ninguém encontrou absolutamente nada. Mesmo a procura tendo iniciado muito rápido, bem logo assim depois do rapto, né, que ele telefonou e chegaram os policiais.
Mesmo assim, nada. O caso foi de cara registrado como rapto, já que tinha uma testemunha ocular e tanto a família como amigos, vizinhos e a polícia procuraram exaustivamente por todos os lados e nada. A menina tinha simplesmente evaporado. E era rapto, sim, já que ninguém pediu resgate, então sequestro estava descartado. E rapto ainda era pior do que um sequestro, porque quem tinha levado a menina não desejava dinheiro, e sim fazer algo terrível com a garotinha, né? Infelizmente, a gente já imagina o que seja. Logo, os jornais e as revistas espalharam fotos da Amber, cartazes pelas ruas que eram grudados assim em postes, a televisão que passava reportagens sobre o caso o tempo todo, toda hora passava pedindo informações se alguém tinha visto. Tudo que vocês podem imaginar foi feito assim, logo após o rapto, para que se alguém tivesse visto o sequestrador, a menina ou algo suspeito, avisasse a polícia ou os familiares o mais rápido possível, né? Para dar tempo de salvarem a criança. Mas impressionante, nada, nenhuma pista. Os dias passaram arrastados para a família, que não tinha pista alguma da menina, mas eles tinham esperanças de encontrarem a garotinha ainda viva. No entanto, no dia 17 de janeiro, ou seja, 4 dias após o sequestro da Amber, o corpo dela foi encontrado num riacho atrás de um condomínio de apartamentos chamado Forest Hills, a cerca de 8 quilômetros do local onde a menina foi vista pela última vez, lá no estacionamento abandonado do supermercado. Quem encontrou o corpo da garotinha foi o cachorro de um morador desse condomínio. Enquanto ele e o seu tutor ali, eles estavam caminhando por ali, o dono do cachorro tinha levado ele para passear, e o morador notou que o seu cachorro ficou muito agitado, ele latia muito, muito assim. E o cachorro começou a latir compulsivamente perto de um lugar, um canto, assim, como se quisesse chamar a atenção do seu tutor mesmo. O homem então resolveu ver o que o cachorro dele estava querendo mostrar, né? Porque quem tem cachorro já conhece, né? E acabou encontrando o corpo da Amber. Ela estava totalmente sem roupa, exceto por uma meia branca em seu pé esquerdo. Somente isso. Obviamente, por ela ter sido encontrada dessa forma, sem roupa, já dá para saber que ela apresentava sinais de abuso, né? Infelizmente. Ela também tinha vários hematomas e machucados espalhados por todo o corpo. E o exame apontou como causa dela ter perdido a vida vários cortes em sua garganta, ou por uma faca ou por uma chave de fenda. Segundo esse mesmo exame, a Amber foi mantida viva por pelo menos 2 dias. Ou seja, ela provavelmente tinha perdido sua vida 2 dias quando foi encontrada, já que faziam 4 dias que ela estava desaparecida, que ela tinha sido raptada. E nesse período em que ela ficou em cárcere privado, foi constatado nesses exames aí, né, pela necrópsia mesmo, que ela foi espancada e abusada pelo seu sequestrador diversas vezes. E por isso ela tinha tantas marcas pelo seu corpo. O investigador que cuidou desse caso, chamado Mike Simons, afirmou pelos exames dos peritos que como o corpo da Amber estava num riacho que tinha água corrente, né? Ou seja, que essa água foi passando por ela, assim, meio que lavando e levando todos os indícios, que seriam provas cruciais, como o DNA do assassino, né? Provavelmente sêmen, talvez sangue, né? Não se sabe o que tinha, mas alguma coisa ia encontrar, se não tivesse na água. Enfim, não tinha como descobrir nada sobre ele através do corpo dela, já que o corpo da vítima normalmente fala, né, dá sinais. Mas nesse caso em específico não foi assim, porque as provas tinham sido lavadas, digamos. E para ajudar, nos dias que antecederam o achado do corpo da Amber, nos 2 dias anteriores à descoberta do corpo, teve grandes tempestades ali na região. Então era impossível identificar qualquer DNA do assassino no corpo dela. Muito tempo na água, né? Mesmo com toda a mobilização da polícia, da imprensa e da população em geral, já que o caso virou mundial, né? Todo mundo comentava e todo mundo tentava ajudar a descobrir, assim, a desvendar o crime, a dar uma ideia, ajudar na polícia mesmo, né? Apesar de todo o empenho de todos, nunca nada foi descoberto quanto à identidade do assassino. E o caso acabou esfriando em 1999, ou seja, 3 anos depois. Os pais da garotinha ficaram arrasados, mutilados mesmo, né, quando souberam que tinham encontrado o corpo da Amber sem vida, já que eles ainda nutriam esperanças de encontrá-la com vida.
E a partir daí, a mãe da Amber, entrou de cabeça num trabalho voluntário como ativista de segurança infantil. Alguns dias após o enterro da Amber, e com toda a repercussão que esse caso teve na época, uma mulher chamada Diana Simon, que também era mãe, que estava muito comovida com tudo que tinha acontecido ali com a Amber, porque como ela era mãe, ela também meio que viu se ela estivesse passando por aquilo, né? Então ela telefonou para uma rádio local no Texas, sugerindo que assim como existiam alertas quanto à meteorologia do local, tipo quando os meteorologistas previam sobre mudanças climáticas, quando iam ter tempestades, tornados, furacões, enfim. Eles avisavam, através de todos os meios de comunicação, um alerta mesmo para a pessoa ficar dentro de casa e prevenir. Ou seja, nas emissoras de rádio, na TV, nos outdoors e também através de celulares, das pessoas com envio de SMS na internet e tudo mais, tudo que poderia ser enviado de alguma forma, um alerta para todas as pessoas quando tinha uma mudança climática. Ela sugeriu que quando alguma criança desaparecesse ou fosse raptada, e assim pudesse também mandar essa mensagem para salvar essas crianças, né? Que para não ter o mesmo final trágico que a Amber. Uma ideia sensacional, ao meu ver, né? A ideia dessa mulher foi tão boa e tão brilhante, muito bem aceita por todo mundo, e acabaram mesmo que criando esse alerta Amber, que é como ficou conhecido. Foi criado e era feito da mesma forma que para a meteorologia, e levou esse nome primeiro em homenagem a Amber, já que foi por conta desse caso que essa mulher teve essa ideia brilhante, e também por conta da sigla, né, do acrônimo que foi criado para esse tipo de alerta, que era justamente a palavra Amber, em suas siglas America's Missing Broadcast Emergency Response, traduzindo desaparecimento na América, transmissão de resposta de emergência. Em 26 anos, o programa foi aderido em 50 estados dos Estados Unidos, em outros 22 países ao redor do mundo, e em cada localidade tem um nome diferente que homenageia alguma criança raptada naquela região, naquela cidade, enfim, eles vão mudando o nome do alerta. De acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, de 2009 a 2019, ou seja, 10 anos, né, no período de 10 anos, foram resgatadas mais de 1.000 crianças através do alerta Amber. Olha que maravilha! Já que os raptores veem fotos e dados das crianças raptadas por eles, e também dados deles próprios nas mídias, e acabam ficando com medo, né, de serem pegos, de serem presos, enfim, então dá problema para eles, então eles acabam soltando as crianças em algum lugar deserto ali, isolado, e vão embora. Esse programa também, de acordo com a polícia americana, intimidou alguns desses raptores, já que depois da sua criação, o número de casos de raptos de crianças nos Estados Unidos diminuiu consideravelmente. Em 2016, Diana Simon, que é a mulher que teve a ideia desse alerta, né, em uma entrevista a respeito da falta de comunicação no caso da Amber Hagerman, declarou o seguinte: o problema não foi que as pessoas não os viram, o problema era eles não saberem o que estavam vendo. Ou seja, mesmo se alguém viu a Amber e o seu sequestrador em algum lugar, em algum momento, e como não sabiam do rapto dela, não prestaram atenção. Se esse alerta já existisse e tivesse sido acionado, como tantos outros casos que vieram depois do caso da Amber Hagerman, com certeza alguém teria visto os dois em algum lugar, em algum momento, e denunciado, até mesmo, talvez, esse caso nem acontecesse por conta do medo do sequestrador em ser reconhecido por alguém, ser visto na hora que o vizinho mesmo viu, né? E talvez o desfecho dessa história tivesse sido totalmente outro ou nem existisse. Embora o assassino da Amber Renee Hagerman nunca tenha sido descoberto, o impacto sobre o seu desaparecimento e posteriormente a sua morte ressoou por décadas, tanto nos Estados Unidos como em todos os lugares do mundo, já que esse caso ficou super conhecido em função do alerta Amber. Em 2012 foi feito um longa-metragem com o título Amber Alert. O filme conta a história de uma criança chamada Amber que foi raptada e depois de alguns dias ela foi encontrada sem vida, que é justamente o caso que eu contei aqui para vocês, que é verídico, infelizmente, que foi o responsável pela criação desse alerta. Então esse filme é bem parecido com a história que aconteceu.
pessoal, e esse foi o caso de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, da forma como eu contei o caso aqui pra vocês e não da história em si. Infelizmente isso sempre acontece, né? E se gostaram, não se esqueçam de curtir, de comentar, de compartilhar, ativar o sininho de notificações e se inscreverem no canal. Assim vocês me ajudam a impulsionar o vídeo para mais pessoas e também me ajudam a fazer o canal crescer. E é isso, pessoal. Obrigada por me ouvirem até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!